Evangelho de João 3, verso 5 diz assim: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, continue conosco e continue também com as nossas crianças, com os nossos pequeninos, com cada professor e professora que dedica o seu tempo e faz do seu tempo uma missão para as nossas crianças. Senhor, que todos eles sejam nutridos pelo Teu poder, pelas boas notícias, e que o Senhor possa cuidar de cada uma das nossas crianças, que sejam eles discípulos do Senhor Jesus. E agora continue conosco, abre a nossa mente para ouvir a Tua palavra e nos preparar para a ceia do Senhor, pois é no nome dEle que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Continuando a nossa quaresma, 40 dias de preparo e de busca, de lembrança da vida e missão do Senhor Jesus, hoje nós vamos refletir sobre essa frase, que é muito clara nesse verso do evangelista João, que ele coloca a necessidade de nascer da água e do Espírito. E este tema, essa conversa, essa condicional que vocês veem que numa simples frase, 2 linhas, você sente o peso dessas 2 linhas. Uma condicional de que se isso não acontecer, não há entrada, não há visto, não há concessão para o reino dos céus, para o reino de Deus. E este tema é desenvolvido numa conversa com um dos mestres de Israel. O seu nome era o conquistador de pessoas, o que conquista, Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus, ele era membro da liderança de Israel. Ele vivia um tempo que se chamava o período dos zugotes. O que eram os zugotes? Eram pares. Naqueles momentos nós tínhamos sempre 2 grandes mestres que ensinavam e influenciavam o povo. Esses mestres geralmente eram mestres com conhecimentos antagônicos, eles faziam interpretações diferentes. Um dizia A, o outro dizia B, mas tentando levar todo mundo para um mesmo caminho. Mas por serem 2 pessoas distintas, eles tinham formações distintas, ideias, uma cosmovisão diferente. E então se faziam alunos de A, alunos de B, todos tentando ir para o bem comum, que era ser fiel aos mandamentos de Deus. E nesse período, então, estes grupos, eles polarizavam, eles fragmentavam a sociedade, porque um era discípulo do A, outro era discípulo do B, o meu mestre aqui está certo, o seu aqui está errado, e assim sucessivamente. E esse período se manteve mais ou menos até ali 40 depois de Cristo. Então, Nicodemos faz parte deste ambiente, onde há tendências, onde há o que A disse e o que B disse. E ele, então, tem a sua influência. Por que sabemos disso? Porque o texto o chama de mestre, o texto o chama de rabi dentro daquele período de influências. Esses mestres, então, guiavam, esses mestres influenciavam. Nele, Nicodemos veio numa determinada noite e falou com o Senhor Jesus: mestre, nós sabemos, olha que interessante, nós sabemos, nós, os grupo daqueles que estudam, que entendem, que discutem, entendemos que o Senhor vem da parte de Deus, que o seu ensino é da parte de Deus, e aqui ele já começa a mostrar que tem revelação do que está acontecendo, porque ele não fala, nós sabemos que você tem parte do mestre A ou do mestre B, não, o seu é diferente. O seu é da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais, ninguém poderia realizar esses milagres se Deus não estivesse com ele. Nicodemos, então, coloca aqui uma série de condicionais, mas estreita o caminho do Mestre Jesus com o Altíssimo, com Deus, diferenciando ele dos demais da prática comum do momento. E aí Jesus, como faz isso muitas vezes, responde a pergunta com elementos da própria pergunta. A resposta de Jesus geralmente contém aquilo que alguém perguntou. E ele usa aqui a condicional, ele fala, então, Nicodemos, eu te digo a verdade, se alguém não nascer de novo, já que o assunto aqui é se, esse alguém não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos fica ali em parafusos, como esse negócio, eu volto para o ventre da minha mãe, ou eu volto para a barriga dela.
E por que Nicodemos diz isso? Porque Nicodemos não conhecia o conceito do novo nascimento. O conceito que João Batista já estava gritando de dentro da água do Jordão: venha aqui para a água, assuma as suas responsabilidades, assuma os seus erros, confesse essa culpa e aceite esse novo caminho de vida. Nicodemos não conhecia então o caminho das águas, não conhecia o caminho do batismo, não conhecia o caminho da confissão, não entendia o caminho do eu assumo quem sou e sou um pecador. E aí Jesus responde uma vez mais: olha, Nicodemos, essa é a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. O que significa isso? Bom, nós nascemos da carne. Nós nascemos com a inclinação para o pecado. E bem cedo, eu não sei se você se lembra qual foi o seu primeiro pecado, assim que você entendeu, essa vez eu pequei. Ainda na infância, nós começamos a mostrar essa inclinação. Ela vem de dentro para fora. Ela é quase que involuntária, ela simplesmente se manifesta. Ela se manifesta nas nossas ações. Eu não lembro qual foi o meu primeiro pecado, mas eu lembro o dia que eu tive a consciência do pecado, que desobedecer, por exemplo, a minha mãe era pecado. Eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, me perdoe, porque eu entendi, quando eu faço o que a senhora diz para eu não fazer, eu estou pecando contra Deus. Aquele dia foi um dia muito interessante na minha vida. Entender que as relações humanas têm a ver com aquilo que também ganha o rótulo de pecado ou não. E isso, então, essa inclinação nos contamina e contamina o homem completamente. Então, se eu permaneço nesta carne, nesta concepção e desenvolvo essa concepção, eu serei cada vez mais carne. Por isso que quem nasce da carne é carne. Se ele permanece na carne, ele expande essa carne. Ele começa talvez como um patinho, um bife de patinho, e se torna uma grande picanha. Mas aqui não há vantagem nenhuma nisso para os churrasqueiros de plantão. E Jesus também fala de uma outra opção, ele fala do nascer do Espírito. João Batista também havia anunciado isso, deixou claro que ele batizava, ele convocava, chamava pessoas para o batismo de arrependimento. Entra na água, lembra do memorial do Jordão, confesse novamente e prossiga na sua vida. João Batista disse: olha, eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, porque ele batizará com algo além da água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Espírito, então, que é quem nos consola, a que chamamos de terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Este Espírito que nos guia com poder, este Espírito que faz e que permite o nosso crescimento para reduzir as ações da carne. À medida que este Espírito nos controla, à medida que ele entra e que intervém na minha vida prática, não na minha vida teórica, quanto ao meu conhecimento do que é esse Espírito. Então essa intervenção vai acontecendo à medida que eu abro espaços e abro os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Porque ele fala. Ele sopra. De alguma forma lá a gente sente aquele incômodo, como às vezes sentimos o empurrão dele dizendo: é por aí mesmo, vai, entra por esse caminho. Portanto, diante disso, se o que é carne continua na carne, desenvolve a carne que nasceu nela, aquele que então aceita e recebe esse Espírito, e se desenvolve e ouve esse Espírito, desenvolve o que chamamos de o homem espiritual. Portanto, Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Jesus continua: o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, para onde vai. Assim acontece, Nicodemos, com quem nasce do Espírito. Jesus está dizendo: nós não vemos o vento, nós sentimos o vento, nós não vemos o oxigênio aqui presente, mas se ele for eliminado dessa sala, isso aqui se tornar um vácuo perfeito, ninguém vai sobreviver. Então ele é presente, mas ele tem então liberdade, ele anda, ele voa, ele venta, ele sopra, assim é o Espírito, ninguém controla, ninguém diz ele é meu. Por isso que nenhum cristão de sã consciência diz: eu determino, eu faço, eu aconteço. Não, quem faz é ele, quem somente faz é o Espírito. E isso, Jesus completa, acontece com os nascidos desse Espírito, que andam e vivem na fluidez desse vento, deste ar em movimento, que é uma das primeiras definições do que é a palavra Espírito, ar que anda. Não o vemos, mas sentimos.
E assim é a presença do Espírito. É um poder, é um fogo, não vejo, mas sinto, percebo, aquece o coração, me leva às lágrimas, me faz discernir o que não discernia, me faz enxergar o que não enxergava, me dá adrenalina, me dá poesia para cantar, para louvar. Nicodemos pergunta, ainda não entendi como pode ser tudo isso. E Jesus, eu tenho a impressão que dessa hora usa do recurso do eu vou acusar para ver se ele acorda. E a acusação é, mas você não é mestre, meu. Você não é mestre, você não deveria saber todas essas fragmentações de Deus Espírito, quem é o poder, quem não é. Você leu profetas que eram cheios do Espírito. Não se equivoque, não precisa ter recebido o Espírito em Pentecostes. O Espírito já havia operado em muita gente no Antigo Testamento. Nicodemos. Asseguro, então, Nicodemos, que nós estamos falando do que nós sabemos, vocês não aceitam, é a resposta de Jesus, perceba. Se eu falo de coisas terrenas, vocês não acreditam, se eu falo de coisas espirituais, vocês também não acreditam. Mas vamos lá, Nicodemos, vamos tentar de novo, vamos ver se você, dentro desse teu mestrado em escritura, vamos ver se agora você me acompanha, Nicodemos. Ninguém jamais subiu ao céu, ok, Nicodemos? Ninguém. É o céu que desce à terra na pessoa de Jesus. Mas não ser aquele que desceu, e este é o Filho do Homem. Nicodemos, agora você está comigo, Filho do Homem? O que diz isso, Nicodemos, Filho do Homem? E eu não sei se Nicodemos lembrou. Mas Filho do Homem é uma referência messiânica a Jesus que ocorre no livro de Daniel, que ocorre no Antigo Testamento. Daniel é o mais conhecido. Daniel capítulo 7, verso 13 diz assim, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Escute isso agora. A ele, ao Filho do Homem, foram dada autoridade, glória, reino. Não só isso, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. E seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Não há ninguém na terra, nenhum governo, nem que a sua interpretação da Bíblia seja literalista, no sentido de tudo é histórico. Não há um homem na terra que todo mundo tem que se dobrar, adorar e que seu domínio seja eterno. Porque este reino é somente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nicodemos, será que agora encaixamos as ideias? Você comigo, o Filho do Homem? Será que você conhece? Jesus repete essa informação, esse título, Filho do Homem, mais de 80 vezes nos Evangelhos. Jesus aplica esse título do Filho do Homem, ela quase assim, já acordem, leitores dos profetas, sou eu. Sou o Filho de Deus, sou Jesus, sou o Cristo. Eu sou o que digo ser. Então, nascer de novo é o caminho, mas tem que ser da água e do Espírito. Jesus continua. Vamos lá, Nicodemos, se não deu para os profetas, vamos para o mais conhecido na nossa conversa. Vamos talvez para a Torá, porque talvez você tenha lido mais a Torá. Você lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? Assim também será necessário que o Filho do Homem, segunda vez, seja levantado, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Aqui Jesus está se referindo quando o povo está no deserto e começa a vir uma praga, serpentes picarem as pessoas. E Deus dá instrução, Moisés coloca lá uma serpente de bronze numa haste, levante essa haste, quem olhar para essa haste não vai morrer do veneno da picada. Nicodemos, comigo, você agora, olha para a cena, lembre da cena e guarde essa cena na sua mente. Por quê? Você consegue imaginar o que Nicodemos deve ter sentido quando ele entendeu que Jesus também foi colocado numa haste e pendurado como a bendita serpente que Jesus havia falado? Jesus plantou uma informação, uma vez que ele não seguia Jesus na sua interpretação. E isso com certeza deu frutos. Nicodemos, André, todos que aqui estão. Porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus enviou o seu Filho ao mundo e não foi para condenar o mundo, foi para salvar o mundo, foi para redimir o mundo. E quem crê nele não é condenado, mas Nicodemos, André e todos que aqui estão, se eu não creio, eu já estou condenado. Condenado a quê? Salvar do quê? Um dia eu estava na Praça da Sé, eu era um adolescente, tinha um pregador lá pregando fervorosamente. As rodas começaram a se aglomerar, aí chega um cara de terno, todo bonito, arrumado, para ouvir. Eu fiquei curioso, fui lá ouvir também, fiquei do lado dele, o cara chega e me cutuca assim, ô menino, salvar do quê, hein? Que papo é esse? E eu te pergunto, a pergunta desse amigo da Praça da Sé, salvar do quê? Salvar do que somos. Salvar de mim mesmo. Salvar da minha inclinação, como disse no início, de pecador inclinado para o mal. Salvar da minha condenação de morrer eternamente. E inverter isso para que o pó volte à terra, mas o espírito volte a Deus que o deu. Pois a vida, meus irmãos, nós sabemos disso, é muito mais do que comprar o pão nosso de cada dia. Jesus prossegue, esse é o julgamento, Nicodemos, a luz veio ao mundo, mas os homens preferem as trevas. Eu dei a possibilidade de carne vivificar-se no espírito, mas eles preferem a carne. Então, praticando o mal, odeiam a luz. Mas Nicodemos tem chance, quem pratica a verdade, quem vem para a luz, vê claramente as obras de Deus. E a conversa termina. E Jesus, com seus discípulos, vai para a terra da Judéia e continua lá. E a Bíblia diz que com eles batizava. Que conversa, que profundidade. Boas novas, vida e poder, Bíblia hebraica, tudo isso dentro. O tempo passou. E depois dessa conversa, tentavam prender Jesus diante do que ele ensinava, do que ele fazia. E numa dessas tentativas, guardas do templo foram enviados, vão e prendam Jesus. Nós precisamos interrogá-lo, mas os guardas não conseguem trazer Jesus. E por que não conseguiram? A resposta dos guardas foi, olha, ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, nós não conseguimos prendê-lo. Será que vocês foram enganados? Todos os religiosos nervosos? Será que tem autoridade crendo nele? Será que tem alguém lá dizendo, não mexe com Jesus, não? Tem alguém aí nos traindo? Ou será essa ralé maldita, é que diz o texto, que está sendo confundida com esse enganador? E nessa hora Nicodemos reaparece em cena. E ele lança a pergunta aos religiosos, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? Nicodemos já estava sensibilizado, ele sem perceber já estava sendo transformado. Ele já sentia um novo caminho e que esse caminho era bom. Ele só não tinha total coragem de dizer, este Cristo, é Messias e eu creio nele. A última aparição, depois da crucificação de Jesus, Nicodemos de novo. Agora ele está com um homem chamado José de Arimateia e eles vão até Pilatos e José de Arimateia pede o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que junto com ele está Nicodemos. E Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mirra e aloé. 34 quilos dessa fusão de especiarias que era usada para realeza. O discípulo escondido agora quer prestar honra ao mestre, que ele não teve chances, pelo menos não somos informados, de declarar a sua fé nele. Agora olha que interessante, ao nascer Jesus recebeu mirra dos magos do Oriente, ao morrer Jesus recebeu mirra de Nicodemos. Mirra que era presente de rei, embelezamento, alívio de dores, honra no advento, honra na morte, e envolvendo o corpo de Jesus, sepultaram. Essa não é uma grande conversa simplesmente para ficar no campo da teologia, que desce, que visita temas, não. A pergunta é qual é a nossa similaridade com Nicodemos? Porque nós podemos também ser mestres aos nossos próprios olhos, nós podemos ser mestres para outras pessoas.
E mesmo assim não entender o que Jesus propõe para nós em sua totalidade. Nós podemos conquistar gente, nós podemos ser orgulhosos das nossas conquistas pessoais, das nossas conquistas financeiras, do que já conseguimos escrever na vida, e não viver a plenitude da água e do Espírito. Podemos preferir, mesmo depois de um tempo, a noite do anonimato com Jesus, porque nos envergonhamos de dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. E o mais chocante, se a sensibilização das nossas almas estiver acontecendo, mesmo com vergonha, mesmo se sentindo mestre, mesmo se sentindo o que nós não somos, se tiver ainda um fundinho ali de quebrantamento, o Senhor olhará para você e para mim, o Senhor irá atrás de mim, de você, e o Senhor dirá: venha, volte a sua mente para a água do teu compromisso e para o andar no fogo do Espírito. Seja renovado pela busca e encontro com este Deus. Seja renovado por lembrar que um dia você que já fez isso, confessou a sua vida, entrou nas águas, relembre, revisite aquele momento de água que não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso da boa consciência diante de Deus. Mas não só isso, diga: Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida, mais das Tuas experiências na minha vida. Ontem eu estava explicando isso para minha filhinha. Nós vamos mandar ela para um acampamento. Ela falou: mas papai, por que um acampamento de cristãos? Ela já foi em alguns da escola dela. Eu falei: filhinha, para que você busque a Deus, que você lá tenha chance de sentir Deus no seu coração, na sua vida. Isso aconteceu com o papai, isso aconteceu com um monte de gente. É para você ter um tempo de Deus visitar você. Porque experiências com Deus, elas têm que ser renovadas diariamente. Nós nos tornamos seres terríveis quando viramos cristãos teóricos. Nós nos tornamos o suprassumo do orgulho mentiroso, burro e hipócrita. Porque Deus em nós é vida. Deus em nós é poder. Deus em nós é novidade de vida. Não é a mesmice do eu acordo, vou para a igreja, ouço o sermão e volto para casa. Não! Isso aqui é só nutrição, adoração, experiência de louvor, contágio mútuo, amor um pelo outro, mas é dia após dia que eu tenho que fazer da minha vida um culto, uma minha vida uma forma de chegar até Ele, porque Ele continua me dizendo: lembre-se da água e ande no poder do Espírito. E para você que está chegando, abra o seu coração para esta água. Para você que não passou ainda pelas águas do batismo, busque, eu estou aqui para te ajudar, a igreja está aqui para te ajudar. Para confessar publicamente: sim, eu sou dele, ele é meu. E deixe então o Espírito, que já começou a trabalhar em você, mesmo sem você perceber. E ele vai fazer com que essas águas corram de dentro para fora, águas de Deus, e a sua vida será transformada pelo poder dele, pois assim tem acontecido por quase 2000 anos na família da fé. Não porque alguém ouviu, mas porque alguém experimentou, e continuamos a experimentar que o nosso Deus é vivo e é poder para os que creem. Aleluia! Relembre-se da água, seja cheio do Espírito e prossiga em encontros com seu Mestre em todas as horas, não só na noite, mas no dia, na madrugada, no amanhecer e antes de adormecer. Vamos ficar em pé.
Sim, Senhor Jesus. Ah, Senhor, cada encontro contigo, Senhor, cada momento que passamos nos teus pés, como diz a canção, é paz na minha alma, suave harmonia. Oh, Deus, obrigado, porque nós temos como buscar a Ti e sentir a Tua presença viva em nós. Muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor é Deus de encontros. Por isso eu te suplico, Senhor, por aqueles que já te encontraram, renove o teu povo pelo poder do teu Espírito. Renove o teu povo pela lembrança do compromisso, da boa consciência que foi o dia do batismo de cada um que já se batizou. E renove o desejo de viver mais e mais intensamente com Cristo. Também, Senhor, para aqueles que estão chegando, eu te suplico, Senhor Jesus, toque agora corações com teu amor. Toque agora corações com teu gesto que excede o entendimento. E coloque, Senhor, dentro do coração de cada preciosa vida que as respostas estão em Cristo. E que sim, este Deus nos amou primeiro. E quando nos abrimos para esse amor, tudo é transformado. Faz isso em todos que aqui estão. Faz isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.